Tudo bem, alunos do terceiro ano? Aqui é o professor Cláudio de Matemática. Nessa aula a gente vai falar sobre estatística. Então vamos aí, ó. Noções básicas de estatística. O uso da pesquisa é bastante comum nas várias atividades humanas. Exemplos. As indústrias costumam realizar pesquisas entre os consumidores antes do lançamento de um novo produto no mercado. As pesquisas eleitorais fornecem elementos para que os candidatos direcionem a campanha. A pesquisa do desempenho dos atletas ou das equipes em uma partida ou em um campeonato interfere no planejamento dos treinamentos. Emissoras de TV utilizam pesquisas que mostram a preferência dos espectadores para organizar sua programação. A realização de uma pesquisa envolve muitas etapas, como a escolha da amostra, a coleta e organização dos dados, informações, o resumo desses dados em tabelas, gráficos, etc., e a interpretação dos resultados. A parte da matemática que trata desses assuntos é a estatística. Termos de uma pesquisa estatística: população e amostra. Se quisermos saber, por exemplo, qual a matéria favorita entre os alunos de uma classe, podemos consultar todos os alunos dessa classe. No entanto, isso não é possível quando queremos pesquisar sobre a intenção de voto dos eleitores do estado de São Paulo, pois não podemos consultar todos os eleitores, que constituem a população ou universo estatístico. Recorremos então ao que se chama de amostra, ou seja, um grupo de eleitores que, consultados, permitem que se chegue ao resultado mais próximo possível da realidade. É comum aparecer na publicação das pesquisas quantos eleitores foram consultados, pois a escolha da amostra, quantos e quais eleitores, é fundamental para o resultado. Chamamos de U universo estatístico e de A uma amostra. Temos. Então, no caso, a amostra está contida no universo estatístico. Indivíduo ou objeto. Cada elemento que compõe a amostra é um indivíduo ou objeto. No exemplo da intenção de voto, os indivíduos da pesquisa são pessoas. Quando se considera algumas marcas de lâmpada para testar a durabilidade, cada marca é um objeto da pesquisa. Variável. Uma indústria automobilística que pretende lançar um novo modelo de carro faz uma pesquisa para sondar a preferência dos consumidores sobre tipo de combustível, número de portas, potência do motor, preço, cor, tamanho, etc. Cada uma dessas características é uma variável da pesquisa. Na variável tipo de combustível, a escolha pode ser, por exemplo, entre álcool e gasolina. Dizemos que esses valores ou realização da variável tipo de combustível. Frequência absoluta e frequência relativa. Suponha que, entre um grupo de turistas, participantes de uma excursão, tenha sido feita uma pesquisa sobre a nacionalidade de cada um e que o resultado dela tenha sido o seguinte. Então aqui, ó, Pedro, brasileiro. Ana, brasileira. Ramon, espanhol. Laura, espanhola. Cláudia, brasileira. Sérgio, brasileiro. Raul, argentino. Nelson, brasileiro. Silvia, brasileira. E Pablo, espanhol. O número de vezes que um valor da variável é citado representa a frequência absoluta daquele valor. Nesse exemplo, a variável é nacionalidade.
a frequência absoluta de cada um de seus valores é, ou seja, a frequência da nacionalidade brasileira é 6, da nacionalidade espanhola é 3 e da nacionalidade argentina é 1. Existem também a frequência relativa, que registra a frequência absoluta em relação ao total de citações. Neste exemplo temos, no caso, a frequência relativa é quando a gente coloca na forma de porcentagem. No caso, na forma de porcentagem, é para analisar esses dados de forma mais clara. Ou seja, nesse caso aqui, ó, a frequência relativa da nacionalidade brasileira é, no caso, a frequência absoluta é 6. No caso, o total é 10. Certo? A frequência relativa da nacionalidade espanhola é 3, num total de 10. E a frequência relativa da nacionalidade argentina é 1 em 10. Então, dessa forma aí, tem como eu colocar na forma de porcentagem, no caso, a frequência relativa. No caso agora, a gente vai trabalhar usando tabela de frequências. A tabela que mostra a variável e suas realizações, valores com as frequências absoluta FA e relativa FR é chamada de tabela de frequências. Então vamos aí, ó. A tabela de frequências. No caso aí, eu vou montar uma tabela aqui, ó. No caso, a variável. No caso, a variável que tá. No caso aí é a nacionalidade. Então, aqui, nacionalidade. Então, eu tenho 3 nacionalidades aí, né? A nacionalidade brasileira. A nacionalidade espanhola. E a nacionalidade argentina. Nacionalidade argentina. Então aqui a frequência absoluta, igual eu falei para vocês, é a quantidade de vezes que cada variável é citado aqui, ó. No caso, nacionalidade brasileira são, no caso, 6. Então, no caso, são 6. A nacionalidade espanhola são 3. E a nacionalidade argentina, no caso aqui, é 1. Então, a frequência relativa de cada variável. Certo? Frequência absoluta, né? Então, aqui eu tenho as frequências absolutas. Agora, eu vou colocar o total aqui, ó. Vou colocar aqui total. Aqui, no caso, são 10. Então, total aqui é 10. A frequência relativa, como eu vou trabalhar com porcentagem, sempre vai ser o quê? Somando tudo tem que dar 100%. No caso, 100%. Como é que eu vou fazer isso aqui para completar essa tabela? Então, para você calcular a frequência relativa, você vai pegar cada valor aqui, no caso a frequência absoluta, e dividir pelo total. No caso aqui, nacionalidade brasileira. No caso, o primeiro aqui, ó. No caso da nacionalidade brasileira, no caso você vai fazer, no caso aí você vai fazer assim, ó. Você vai colocar 6 dividido por 10. No caso, 6 dividido por 10. Para você achar a porcentagem, você divide, no caso aí, 6 dividido por 10, que vai dar 0,6. Aí você multiplica por 100. Que vai dar 60%. Aí você coloca aqui, ó, 60%. Existe uma outra forma de fazer isso aqui, ó, sem precisar dividir a fração. Você pode colocar assim, ó, 6 dividido por 10
No caso aqui, você pode trabalhar usando frações equivalentes. Então, para você achar a porcentagem, basta que você chegue no denominador 100. Então, você pode multiplicar o denominador. No caso aqui, ó, o denominador é 10. Se eu multiplicar 10 vezes 10, dá 100. Aí eu multiplico em cima também, que eu não vou alterar a minha fração. Se você multiplicar por 10 aqui, ó, vai dar 6 vezes 10, 60. 10 vezes 10 dá 100. E 60 sobre 100, denominador 100, você olha o numerador da fração. Então aqui 60%. Mesma coisa. Qualquer jeito que você fizer dá certo. Agora, nacionalidade espanhola. A nacionalidade espanhola, você vai pegar 3, no caso aqui, ó. 3 e dividir por 10. Se você dividir 3 por 10, vai dar 0,3. Aí nesse caso você multiplica por 100, que é igual a 30%. Ou 3 sobre 10, você também vai multiplicar por 10 aqui, ó. Se você multiplicar a fração por 10, vai ficar 30 sobre 100, que é igual a 30%. Igual eu falei, é a mesma coisa aqui, ó, 30%. Certo? E a nacionalidade agora argentina. A nacionalidade argentina, no caso aqui é 1, no total de 10. Aí você pega 1 e divide por 10. Dividindo 1 por 10 vai dar 0,1. 0,1 vezes 100, que é igual a 10%. Ou, a outra forma de fazer é usando as frações equivalentes. Então você pega 1 sobre 10, vai multiplicar por 10 a fração, já que o denominador é o mesmo para todas. Então vai ficar 10 sobre 100. Nesse caso, que é igual a 10%. Então achei a frequência relativa de cada valor. Aí você completa aqui a tabela, ó, 10%. Lembrando que o total da frequência absoluta é 10. E a frequência relativa sempre tem que dar 100%. Se não der o 100%, aí você procura que tem algum erro na sua tabela. Tem que bater certinho isso aqui, ó. Certo? Então, quando a gente usa a frequência relativa, é uma forma mais clara de analisar esses dados aí. Certo? Mais um exemplo aqui, ó. Nesse exemplo, eu tenho um dado foi jogado 20 vezes, sendo obtidos os seguintes pontos. Então aqui o dado, você analisando aí, no caso do dado, o que que é? Ele tem 6 números, né? Que vai de 1 até 6. Nesse caso, jogando esse dado 20 vezes, saiu esses pontos aqui, ó, nessa sequência aqui, ó. No caso, 1, 5, 6, 5, 2, 2, 2, 4, 6, 5. 2, 3, 3, 1, 6, 6, 5, 5, 4 e 2. Então, no caso, os números lá do dado, no caso, vão de 1 até 6. Pode sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, né? Aí você coloca aqui, monta essa tabela e coloca pontos. No caso de 1 até 6. Agora você vai ter que olhar esses valores aqui, ó. Você vai ter que olhar esses valores e verificar a quantidade de vezes que cada ponto apareceu. Quantidade de vezes que cada ponto apareceu. Então, nesse caso aqui, se você olhar esses valores aí, ó, no caso aqui, o número 1, ele apareceu quantas vezes aqui? Você vai olhar aqui, ó, e verificar a quantidade de vezes que ele apareceu. Então, se você for olhar o número 1 aí, ele aparece aqui, ó, 2 vezes. Ou você vai colocar aqui, ó, 2 vezes. A frequência absoluta é 2, no caso aqui. O número 2, ele apareceu quantas vezes? O número 2 apareceu 5 vezes. Você contar aí, você vai verificar esse valor aí. O número 3 aqui, ó, ele aparece 2 vezes. O número 4 aparece 2. O número 5 aqui
ele aparece 5. E o número 6 aqui, ele aparece 4 vezes. Então você coloca aí, ó. No caso, isso aqui é a frequência absoluta de cada ponto aí. De cada número que aparece no dado, né? Agora você vai verificar que você vai colocar assim, ó, o total. No caso aqui, o dado foi jogado 20 vezes. Então isso aqui já ajuda, ó. 20 vezes, o que você vai fazer? Vai contar aqui, ó. Tem que dar 20 aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. 20. Tem que dar 20, ó. 2 mais 5, 7, 9, 11, 16, 20. Então tá certo. E lembrando que a frequência relativa tem que dar 100%. Mesma coisa. Para mim achar a frequência relativa agora, o que eu vou fazer? Pegar cada valor e dividir pelo total aí. Então, no caso, o primeiro valor aí vai ser 2 dividido por 20. Então, se eu pegar 2 e dividido por 20, você pode usar qualquer forma que você quiser para resolver. Pode dividir a fração e multiplicar por 100, ou pode usar as frações equivalentes. Então, aqui, ó, 2 dividido por 20, no caso, o denominador é 20, né? Se eu multiplicar 20 por 5, dá 100. Então, eu vou multiplicar toda a fração por 5, ó. Então, vai ficar 10 sobre 100. E 10 sobre 100 é o quê? 10%. Então, você vem aqui e coloca 10%. O próximo valor é quem? 5. Então, você pega 5 e divide por 20, né? Pode multiplicar por 5 a fração também, que vai dar 25 sobre 100, que é igual a 25%. Aí você vem aqui na tabela e coloca 25%. Aqui, ó, o 2 repete de novo aqui, ó, já calculei. O 2, no caso aqui, ó, isso aqui vai dar quantos por cento? Aqui vai dar 10% também. E aqui também é 2 dividido por 20, né, que vai dar também 10%. Certo? O próximo valor aqui é o 5, né, que eu já calculei também. Ó, o 5 aqui no caso corresponde a 25%. Agora é o 4, né? Você pega 4 e divide por 20. Então vai multiplicar essa fração também por 5, que vai dar, no caso aqui, 4 vezes 5 vai dar 20 sobre 100, que é igual a 20%. Então aqui 20%. Certo? Então aqui, ó, somando os valores aqui dá 20. Somando aqui vai dar 10 mais 25, 35, 45, 55, 80, 100. Então está correta aqui a minha tabela. Certo? Então assistam a essa explicação para depois vocês responderem as questões de 1 a 5 da apostila. Então nas questões de 1 a 5 lá tem essa parte tabela de frequências e tem a interpretação de gráficos também. Até a próxima aula.